Você sabe o que é Selic e como ela pode afetar a sua vida? Olá! Para quem não me conhece, eu sou a Luciana e hoje eu vou falar um pouco sobre o que é Selic. A Selic foi criada em 1979 pela Andima, Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto, e pelo Banco Central do Brasil, com o intuito de tornar a negociação de títulos públicos mais segura e transparente. Essa taxa representa a taxa básica de juros da economia. Ela foi criada em um período em que a economia brasileira enfrentava um cenário de hiperinflação. Podemos dizer que um de seus objetivos é ser ferramenta no controle da inflação. Qualquer mudança que o Copom fizer nesta taxa poderá resultar em uma alta ou queda da inflação. Bom, eu nasci na década de 70, quando chegamos a ter a inflação de 29% a 30% no ano. Já na década de 80, que muitos chamam de década perdida, quando tivemos o fenômeno da hiperinflação. Nesta época, tivemos momentos de inflação em torno de 1.500% no ano, até que entre 92 e 93 ela chegou a 2.700%. Quem é da minha geração ou de gerações anteriores sabem do que eu estou falando. Naquela época, os preços dos produtos e serviços aumentavam de uma forma descontrolada. Por exemplo, se você fosse ao supermercado de manhã comprar um saco de açúcar, à tarde, quando você retornasse, o preço já era outro, ou seja, maior. O que aconteceu nestes anos chamamos de hiperinflação. Ela corrói o poder de compra do dinheiro, provoca recessão e desvalorização da nossa moeda ou de qualquer outra. Para contextualizar, vou entrar um pouco mais em dados econômicos. Em 1º de julho de 1994, entrava em vigor o real, moeda que pôs fim à hiperinflação. No momento que o real entrou em vigor, cada URV valia 2.750 cruzeiros reais até o dia anterior. Definida como uma quase moeda, a URV funcionava como uma unidade de troca que alinhava os preços seguidos de vários zeros em cruzeiros reais a uma média de índice de inflação da época. Ficou em vigor, acho que por 4 meses, de março a junho de 94. A URV na prática promoveu a dolarização da economia sem de fato abrir mão da nossa moeda nacional. Cada URV valia $1 e o real iniciou essa trajetória também cotado a $1. Daí vem o termo de 1 para 1. Agora em 2022, segundo o IBGE, o Brasil teve deflação de 0,68 em julho e 0,36 em agosto. São as menores taxas já registradas pelo IPCA, que é o índice utilizado para medir a inflação, desde o início da série histórica, que foi mais ou menos em 1980, acho que em janeiro de 1980. Referente a setembro agora, ainda não temos o resultado oficial. Voltando à Selic, acabei falando bastante sobre a inflação, que na verdade é muito importante entender o conceito para compreender o porquê da existência desta taxa Selic. Então vamos lá. Em 1º de julho de 1996 a março de 1999, a taxa básica para a definição de todas as demais taxas de juros era a TBC, Taxa Básica do Banco Central, determinada mensalmente pelo Copom, Comitê de Política Monetária. A partir de 2 de janeiro de 1998, essas taxas passaram a ser fixadas na expressão anual. Após 5 de março de 1999, com a extinção da TBC, o Copom passou a divulgar a meta da taxa Selic, estabelecida periodicamente para fins de política monetária. Na primeira reunião do então presidente do Banco Central do Brasil, Armínio Fraga, na época, foi determinada que a Selic passaria a ser a única taxa a sinalizar os juros para toda a economia. E dali por diante nascia então o sistema de metas de inflação que seriam perseguidas com as políticas monetárias e fiscal que são usadas até os dias de hoje. Em maio de 2012, o Copom se reuniu e decidiu baixar a taxa de juros, que era de 9% para 8,5% ao ano.
Naquele momento, a taxa Selic atingiu o menor patamar registrado em toda a série histórica do Banco Central, que começou em 1986. Mas a menor taxa Selic da história do nosso país aconteceu entre agosto de 2020 a março de 2021, quando o índice ficou próximo aos 2% ao ano. E atualmente, agora em setembro de 2022, a Selic está no patamar de dezembro de 2016, em 13,75%. Você sabia que quando a Selic baixa, há uma redução do tamanho da dívida do governo? Ou seja, da dívida do nosso país? Isso mesmo, quase 40% da dívida do governo é corrigida pela Selic. Com juros mais baixos, o governo paga menos juros e gasta menos. Por fim, os juros mais baixos podem, não é regra, representar prestações de crediário mais baixas para você. Então, se as prestações ficam mais baratas porque as taxas de juros caíram, isso favorece o mercado como um todo, gerando mais aquecimento na economia e mais consumo. Assim, as fábricas produzem mais, as lojas vendem mais e assim por diante. Bom, então, subir a Selic é uma das formas de tentar conter a inflação. Mas, por outro lado, isso pode travar a economia, ou seja, é um remédio amargo, mas necessário. Lembrando que a dose não pode ser por muito tempo, pois tem seus efeitos colaterais. Para resumir, a Selic regula aspectos como a quantidade de dinheiro da economia e, por consequência, a rentabilidade dos investimentos, pois os juros para crediário ficam mais baixos porque a Selic está mais baixa. Por isso, quando o índice é elevado, ele auxilia na contenção da inflação, pois haverá menos consumo, haverá menos crédito no mercado e automaticamente a economia pode dar uma parada. Dada a importância da Selic, a cada 45 dias o Copom se reúne para definir se mantém ou altera a meta anual para a Selic. Então vamos para a prática. Mas enfim, no que a Selic afeta a sua vida? No crédito, nos empréstimos, eles ficam mais caros quando a Selic sobe, ou seja, de acordo com cada taxa Selic, você que é tomador de crédito vai pagar menos ou mais juros. Impacto no consumo. Crédito e consumo andam lado a lado. Quando os empréstimos e financiamentos ficam mais caros, naturalmente o nível de consumo tende a diminuir e a inflação também cai. Impacto nos investimentos. Os investimentos mais conservadores ficam mais atrativos. Fica mais tranquilo você investir o seu dinheiro sem correr muitos riscos. Como disse anteriormente, em março de 2021, a Selic estava na casa dos 2% ao ano. De lá para cá, entrou um ciclo de altas. Na penúltima reunião do Copom, ficou nas entrelinhas que talvez houvesse ainda um ajuste residual na taxa e o mercado até esperava talvez por um arredondamento aos 14%, mas isso não aconteceu. No último dia 21 de setembro, o Copom decidiu então por manter a taxa em 13,75%, mas deixou claro que não hesitará em retomar altas caso a inflação não caia. Deu para ver que o Copom entende que a economia está crescendo mais do que esperado, mas isso não é tudo. A manutenção ou não de medidas fiscais que afetem a inflação, tais como a redução de ICMS de combustíveis e outras medidas fiscais, afetarão na prática para onde a inflação caminhará daqui por diante. Em resumo, o mercado financeiro, de uma certa forma, interpretou um viés de baixa daqui por diante. E as taxas dos títulos do Tesouro já vinham oscilando em queda desde a reunião do mês passado. Então, será que o ciclo de altas da Selic acabou? A próxima reunião vai acontecer de 25 a 26 de outubro. Segue a gente no nosso canal que vamos te manter informado. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva em nosso canal. Até o próximo vídeo.